Olá, boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à nossa live. Hoje vai ser um aulãozinho, um aulão para a gente tentar pelo menos introduzir o debate acerca da sexualidade feminina. Então, se esse assunto te interessa de alguma forma, chega mais que a gente vai discutir isso hoje. Olá, pessoal! Muito obrigada por entrarem na nossa live, que vai ser um aulão introdutório a respeito da sexualidade feminina. Olá, gente! Que coisa boa ter vocês aqui! Como estão? Espero que bem. Vocês podem colocar aqui os comentários, tá? Fiquem à vontade. Depois que eu expor aqui a discussão que eu considero introdutória, eu vou para os comentários de vocês, para as perguntas, para as observações, para as sugestões, tá certo? Então, fiquem à vontade. Eu quero muito pedir que vocês ajudem no nosso engajamento. Então, aperta no coraçãozinho e no aviãozinho que está aí ao lado, para indicar a nossa live para alguma amiga, algum amigo, né? Para que mais pessoas alcancem o nosso conteúdo. Fazendo isso, você ajuda muito o nosso trabalho. Então, por gentileza, não custa nada, aperta no coraçãozinho, porque isso faz o algoritmo do Instagram entender que esse conteúdo é relevante e vai sugerir mais conteúdos assim para você. E no aviãozinho, essa setinha que está aqui ao lado, para indicar para mais pessoas, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, pessoal, boa noite. Milda Duarte, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada. Patrícia, boa noite. Então vamos lá, né? Vamos começar. Gente, eu tô aqui com a minha colinha, se eu olhar para o lado, que eu tô olhando para o meu fichamento. Eu não abro mão de fichar, né? De escrever. Para mim, o manuscrito, né? A prática discursiva, né? Cursiva, na verdade, é fundamental. Bom, gente, então hoje nós vamos falar sobre a sexualidade feminina. Mas antes de entrar de fato nessa discussão, eu quero que a gente primeiro faça uma distinção entre o que é sexo, gênero, orientação sexual e identidade de gênero, né? Porque são coisas distintas. Eu vou ser muito simplificadora aqui, apenas para introduzir o debate, para tornar a informação mais acessível, mas é claro que essas categorias elas são muito mais complexas e densas do que eu vou propor aqui. Apenas organizei didaticamente e pedagogicamente de maneira mais simples para que vocês pudessem compreender de maneira mais fácil, tá? Então, veja, sexo tem a ver, digamos assim, mais com a parte biológica, né? Com a dimensão biológica dos sujeitos. Gênero são categorias de masculino e feminino que são construídas socialmente, né? Entendendo que essa lógica binária, homem e mulher, são construções sociais e hoje nós, inclusive, entendemos que são insuficientes, né? Existem sujeitos, né? Que não se sentem contemplados nem pela categoria masculino, nem pela categoria feminina, né? Que são as pessoas não binárias, né? Ou que não se sentem representados completamente por um nem por outro, ou se sentem um pouco um pouco dentro da dimensão do masculino e do feminino, ou nenhum dos dois, né? Estão fora dessas duas grandes categorias, né? Porque são, de fato, muito limitantes, né? É muito limitador construir apenas, né? Nós termos apenas duas grandes categorias como masculino e feminino e as pessoas simplesmente têm que se encaixar. Nós sabemos que isso não é suficiente para abarcar a subjetividade e a complexidade do mundo, tá? Mas entendam que o masculino e o feminino, né, são construções sociais, né? Então, o gênero, de modo geral, tem a ver com essas construções sociais do que a gente entende como masculino e feminino.
A orientação sexual tem a ver com a atração afetiva ou sexual, né, que pode ter orientação heterossexual, homossexual, bissexual. E a identidade de gênero tem a ver com o gênero, né, ao qual você se identifica, que pode ser o masculino, o feminino ou nenhum dos dois, né? Ou ambos, né? Ou você pode se identificar com ambos ou com nenhum dos dois, né? Que são as pessoas não binárias, por exemplo. Obviamente que aqui eu estou simplificando muito e desde já eu peço desculpas, tá? Mas é só para que vocês entendam que existem diferenciações. Mais uma vez, é só isso? Não, de maneira nenhuma. Eu estou simplificando muito, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar, tá certo? Bom, mas entrando agora especificamente na questão da sexualidade feminina, tá? Primeiro, é muito importante saber que falar de mulher é falar de sexualidade. Por quê? Porque é assim que a sociedade nos marca, né? Embora a mulher seja destituída do prazer sexual nos discursos antigos e até nos discursos mais recentes, o sexo está no centro da definição da nossa identidade, né? Então, basicamente, falar de mulher para essa sociedade, tanto as sociedades antigas quanto a sociedade contemporânea, é falar de sexualidade, porque é dessa forma que a sociedade nos marca, né? Agora, nos marca a partir do disciplinamento dos corpos femininos, né? Da docilização dos corpos, como coloca Foucault, ou mesmo da lógica do disciplinamento desses corpos, dos corpos das mulheres. Esse disciplinamento vai ter vai ser proveniente de uma herança cristã muito forte, na verdade das religiões abraâmicas, né? As religiões abraâmicas, elas vão ter um olhar sobre o sexo muito forte, né? Elas vão, de certa forma, trabalhar no sentido da vigilância, né? Da sexualidade, sobretudo das mulheres, né? Mas fazendo aqui o recorte, né? A herança cristã, ela é muito forte no Ocidente e vai trazer a questão da sexualidade, sobretudo da sexualidade feminina, dentro de uma imagética do pecado, né? A mulher seria o diabo encarnado, né? O diabo corporificado, né? As pessoas até gostam de dizer, fulano tá com o diabo no corpo, né? A mulher seria essa representação, né? Então, o discurso judaico-cristão, né? Ele vai trazer uma verdade criada pelo outro, que vai ser incorporada pelas sociedades, né? E inclusive pelas mulheres. Bom, é muito importante a gente fazer algumas reflexões importantes, né? A construção, né, por exemplo, do ideário judaico-cristão vai colocar na figura imagética e mitológica da Eva, por exemplo, uma figura, um personagem bíblico, como a culpada e a responsável pelo pecado, né, pelo decaimento do homem, né, pela nossa condição de sofrimento, né? Então é em virtude desse pecado original que a Eva vai cometer, é em razão disso que nós vivemos uma sociedade, né, pecaminosa, com sofrimentos, angústias e essas situações. Obviamente que aqui não é uma crítica à religião, é só uma análise a respeito, cada um vai seguir a orientação religiosa que melhor lhe representar, mas é fazer uma análise sociológica mesmo dessa questão. Eva, ela simboliza o que representa, né, a mulher para a cultura judaico-cristã. Então, a mulher seria esse ser que representa o mal, o pecado, embora isso vá se alterar depois com o Novo Testamento, né, com a figura de Maria Madalena, que serão as mulheres que serão, digamos assim, recuperadas, né, que serão ressignificadas.
No entanto, elas vão ser ressignificadas pela dor, né? Então, a mulher, ela passa de fruto do pecado, de promotora e produtora do pecado, do sofrimento e das angústias, que leva o homem à perdição, às provocações, para a figura da mãe boa, santa, mas ela passa por essa questão através do fio condutor do sofrimento. Então, a mulher, para ser boa, para ser promovida à santificação, ela tem que passar pelo sofrimento. Então, é uma lógica bastante curiosa. Então, ora, a mulher é a pecaminosa, né, é a femme fatale, e para sair desse lugar, ela tem que aceitar a condição de dor, de sofrimento. Não à toa, né, ainda é muito presente no discurso contemporâneo de que a mulher boa suporta tudo, né? Passa pelo sofrimento, suporta tudo. É uma forma de romantizar o sofrimento, que inclusive pode perpetuar relações pouco saudáveis, né? Existe aquele trecho bíblico que diz: o amor tudo suporta, tudo espera, blá blá blá. Não é isso não. O amor não suporta tudo, não espera tudo, né? Isso pode levar as pessoas a uma questão de sofrimento muito severa, inclusive a naturalização de relacionamentos que são violentos, criminosos, destrutivos, né? Dependentes ou codependentes. Então, a mulher, né, ela só tem dois caminhos dentro dessa lógica. Ou ela é a perversa, ou ela é a santa sofredora. Então, para você ter dignidade, você tem que passar pelo sofrimento, né? Então, é uma romantização do sofrimento. A boa mãe é a que sofre, a boa esposa é a que sofre, as pessoas boas são as que sofrem. É preciso refletir, né? Engraçado, essa demanda da dor, do sofrimento, ela é muito direcionada para as mulheres e não na mesma medida para os homens, né? Porque, obviamente, é um texto histórico construído por homens, né? Então, vai ser a leitura de homens a respeito da sociedade. E, por favor, aqui não se ofendam. Por favor, não se ofendam. Não é uma crítica à religião de ninguém, é apenas uma análise da sociedade ocidental. Como a sociedade ocidental ela é fundamentalmente cristã, né? Então, esse é um recorte que nos atravessa. Mas se eu estivesse falando da sociedade médio-oriental, eu estaria falando, por exemplo, do cânone islâmico tradicional, né? Então, apenas toco na questão judaico-cristã porque estou fazendo um recorte da sexualidade feminina no Ocidente, tá? Esse é um olhar ocidental, tá bom? Então, a gente vai ter essas construções que ainda são muito fortes na nossa sociedade e que me parecem que vêm ressurgindo com muita força, né? Então, um olhar romantizado, um olhar mais conservador, um olhar de reprodução das estruturas patriarcais e misóginas por homens e mulheres, e muitas vezes as mulheres reproduzem esse discurso sem sequer perceberem, tá? E eu entendo que isso não é intencional. Há uma reprodução dessas falas e desses discursos inconscientemente. Porque, inclusive, inconscientemente, as vítimas entendem que ao reproduzirem a fala e o comportamento do agressor, elas serão aceitas. Só assim elas serão aceitas. O que não é a estratégia que nós defendemos, né? A gente precisa começar a refletir e encarar essas situações. Mas eu vou avançando aqui com vocês, tá? Nessas discussões. A gente vai ter a medicalização do corpo feminino, né? E a produção da histeria, né? Basicamente, a Freud vai trazer essa discussão da histeria. A histeria vai ser uma doença tipicamente feminina, né? Que nada mais é do que um mecanismo de disciplinamento dos corpos, né? De medicalização e de psiquiatrização desses corpos femininos, né? Depois a gente pode até trabalhar um pouco mais essas questões, como, por exemplo, né, o mito da ninfomaníaca, né,
Mais à frente eu vou discutir isso com vocês, que nada mais é do que um mito, né? É muito mais uma fantasia do que uma realidade, né? A gente vai ter o controle dos corpos femininos na cultura ocidental, embora isso também ocorra na cultura médio-oriental e até talvez com mais força na cultura médio-oriental, mas a gente vai ter isso muito presente no Ocidente a partir da era vitoriana. Popularmente, né, as pessoas tendem a achar que o período medieval, que o período da antiguidade clássica, a repressão sobre os corpos era muito intensa, o que é um equívoco, né? Na antiguidade clássica, séculos 4 e 5 a.C., no mundo greco-romano, a vivência sexual era muito libertária, muito livre, né? Ao menos para os homens, né? O que não ocorre para as mulheres necessariamente. No período medieval também a sexualidade era muito livre para os homens, né? As mulheres que vão romper com essa lógica, que vão reivindicar um espaço de protagonismo, não só da sua vivência íntima, da sua sexualidade, mas de participação na vida pública, né? Elas vão ser perseguidas, de fato torturadas e mortas. É o caso das bruxas, né? A professora Isabelle Anchieta, no livro, na trilogia, né? As Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, vai retratar muito bem, né, a figura das bruxas, assim como de outras mulheres, né? As bruxas, segundo ela, nada mais eram do que as médicas dos pobres, né? Eram mulheres que tinham contato, né, com a natureza, com as ervas, né? Que tinham uma mediação com o divino que não passava, né, pela institucionalização da Igreja Católica e que tinham um amplo conhecimento, né, a respeito disso e que foram perseguidas, né, por, de fato, assumir um espaço de protagonismo sem a autorização da igreja, sem a autorização do patriarcado, né? São mulheres liderando, né, e assumindo essa função, além de terem uma sexualidade mais livre. Então essas mulheres, elas foram queimadas vivas, né? Isso não é novidade para vocês, né? A história sempre perseguiu muito, né, a questão das mulheres. No entanto, elas sempre encontraram brechas, né? As mulheres encontram brechas, encontram margens para, né, continuar existindo, mas em regra, elas são profundamente oprimidas e muitas encontram brechas, a grande maioria não encontra, né? A grande maioria, e aqui quem está colocando sou eu, né? A grande maioria vai ter a sua vida ceifada mesmo, né? Mas é importante demarcar uma coisa. A partir da era vitoriana, né, na Inglaterra sobretudo, a gente vai ter o advento de uma sociedade que tem um profundo controle e disciplinamento dos corpos. Ao contrário do que se pensa, a era onde há o maior controle e disciplinamento dos corpos não é na sociedade medieval, não é na antiguidade, é na era vitoriana, né? Então a gente vai ter na era vitoriana uma produção de discursos que vão ser capturados, de discursos sobre a sexualidade, que vão ser capturados pela igreja e pela ciência, né? Que vão produzir, inclusive, um tipo de saber, uma produção de verdade. Curiosamente, né, na era vitoriana, por volta aí do século XIX, a única sexualidade permitida, né, legítima, era a expressão da sexualidade tradicional, heterossexual, monogâmica, e dentro de um casamento, tá? Especificamente dentro do casamento. Então, a única sexualidade possível era a sexualidade com fins para a reprodução. Todas as outras expressões da sexualidade vão ser dissidentes, né? Vão ser consideradas marginais, né? Desviantes, né? Seja a afetividade homossexual, sejam as práticas de masturbação, seja o sexo não convencional, né? Eles vão ser fiscalizados, monitorados e punidos.
E aí vocês podem me perguntar, mas como, professora? Bom, na era vitoriana a gente vai ter a formação do Concílio de Trento. O que é o Concílio de Trento? A grosso modo, é digamos assim, um conselho de membros da Igreja Católica, de representantes da Igreja Católica, que vão sancionar regras para o controle e fiscalização da vida íntima dos casais. E aí se estipula, inclusive, a confissão como uma prerrogativa necessária para que os casais tenham uma vida legítima. Então, os casais tinham que, na confissão, que eles faziam com muita regularidade, contar em detalhes o que eles viviam na vida íntima. E era o pároco, o padre, que determinava o que podia ou não podia ser feito. Tanto que o amor, as grandes paixões não eram estimuladas pelos padres aos casais, mesmo aqueles, de fato, que estão dentro do relacionamento que a igreja considerava legítimo. Não era aconselhável que um homem fosse fervorosamente apaixonado pela sua esposa, porque nesta visão, a paixão tiraria a sanidade, do indivíduo e faria com que ele tomasse péssimas decisões. E o homem deveria estar no centro das suas faculdades mentais e não ser levado por grandes emoções, e intensidade. Então, os casais eles eram reprimidos, mesmo aqueles que eram socialmente aceitos. Mesmo o casal heterossexual socialmente aceito, ele era profundamente reprimido. O sexo era só para a reprodução. E todas as práticas eram fiscalizadas pela igreja. O casal não poderia ter uma grande paixão entre si. Se entre os casais legítimos para a visão vitoriana, havia um grande controle e disciplinamento dos corpos, imagine para os indivíduos que, digamos assim, destoava desse padrão. Imagine para os indivíduos homossexuais ou para os indivíduos que tinham relacionamentos práticas sexuais fora, daquilo que a igreja e a sociedade vitoriana comungou como socialmente aceitável. Eles eram profundamente reprimidos. E aí nós temos histórias, relatos e registros assim terríveis, de castração química nos homens que tinham práticas sexuais distoantes, ou homossexuais, bissexuais, enfim, castrações químicas, uma coisa terrível. As mulheres que expressavam a sua sexualidade, que saíam da postura passiva que era socialmente esperada da mulher, porque sim, o único papel social aceito para a mulher era a passividade em tudo, inclusive na vida amorosa e sexual. Se as mulheres saíssem desse enredo, dessa cena, elas eram punidas, inclusive como exemplo para as outras. Aconteceu isso com essa, não faça não, que é um grande exemplo. Então, nós tivemos situações de internação de mulheres, a psiquiatrização das mulheres, elas foram internadas mesmo sem ter nenhum tipo de adoecimento mental, apenas porque tinham uma vida sexual livre e mais ativa, práticas de retirada do clítoris feminino, para conter os impulsos sexuais, porque as mulheres não podiam ter desejo sexual, elas não podiam ter desejo e muito menos expressar esse desejo. As mulheres que romperam, que foram disruptivas com essa situação, pagaram um preço bastante alto, porque, óbvio, numa sociedade patriarcal, numa sociedade liderada por homens, machos, a violência, a repressão
repressão via violência, seja física, psíquica, emocional, ela vai ser um recurso utilizado com bastante frequência, uma vez que um dos elementos da masculinidade hegemônica, da virilidade, é o incremento da violência, né? Então elas vão ser reprimidas, né? Mulheres e homossexuais vão ser profundamente reprimidos, né? Na nossa sociedade. E aí, como eu disse, a gente vai ter a medicalização desses corpos, né? O controle desses corpos, a construção da mulher que não pode ter desejo sexual, né? E muito menos expressar, porque uma mulher decente, né, não pode ter, segundo essa narrativa. Portanto, isso vai construindo um processo de construção de uma subjetividade na sociedade e nas próprias mulheres, de que elas precisam conter os seus desejos, porque senão elas vão ser reprimidas e pagar um alto preço por isso. Quantas e quantas mulheres, inclusive inconscientemente, fazem esse trabalho de controle e de automonitoramento dos seus próprios desejos para se enquadrar numa performance cultural e social onde elas sejam socialmente aceitas, né, e não passem por nenhum tipo de constrangimento ou repressão, né? Isso pode acontecer conscientemente ou inconscientemente, né? Existe também, né, a construção de uma narrativa de que a mulher nasceu para ser mãe, trazendo a lógica da maternidade compulsória, né? Muito importante colocar a questão da maternidade é uma construção social. As mulheres, embora elas tenham nascido com um dispositivo reprodutor, né, que dá a elas a possibilidade de se reproduzir, veja, ter a possibilidade de se reproduzir não quer dizer que elas necessariamente queiram reproduzir. Então, ter todo o aparelho reprodutor não obriga as mulheres a serem mães, nem atribui a elas uma vocação, uma essência. A narrativa que coloca que as mulheres são naturalmente vocacionadas para serem mães é uma narrativa conservadora, já bastante ultrapassada, que, na verdade, vai reproduzir as assimetrias de gênero. As mulheres, elas podem ser mães. Não quer dizer que elas queiram ou que elas nasçam vocacionadas para isso. Existem mulheres que desejam, que exercem esse papel muito bem. Mas existem outras mulheres que não desejam e que não têm intenção de desenvolver esse papel. Só que aí, essa sociedade vai punir essas mulheres, não fisicamente, tá? Não fisicamente nem juridicamente, mas vai acontecer uma punição social, né? Uma sanção social. Porque se a mulher ela sai do enredo que foi construído para ela, porque existe um enredo construído para todas as mulheres. E as mulheres que saem desse enredo serão punidas, né, até para servir como exemplo para outras, né, para que outras não tentem o mesmo. Então é o enredo, né, do casar, ter filhos, né, e por aí vai. Se você não segue esse enredo, socialmente você vai passar por determinadas situações que não são tão interessantes. Por exemplo, uma mulher que não quer ter filhos, ela vai ser questionada, mas por quê? Engraçado que ninguém pergunta a uma mulher que tem filhos, ou que quer ter filhos, ou que está grávida, por que ela quis ter filhos? Mas para a mulher que não deseja, já existe uma prerrogativa, uma pergunta a priori. Primeiro que não se pergunta isso, porque se você não pergunta para uma mulher por que ela quis ter, qual a razão de perguntar para uma que não quis? E aí, dentro dessa lógica neurótica, porque num ambiente de muita repressão sexual, você cria neuroses, né? Freud vai colocar isso muito bem, né? Em ambientes de muita repressão, a gente vai produzir neuroses, né? E aí,
dentro dessas neuroses, os indivíduos começam a criar hipóteses imaginárias, onde, na verdade ela não quer ser mãe porque talvez ela tenha passado por um trauma e é por isso que ela não quer ser mãe. Ou não, ela não quer ser mãe agora, mas com certeza ela vai querer. Ou não, ela não quer ser mãe porque acha que ela não pode ter e não tem coragem de dizer. E ninguém suscita a hipótese mais simples e talvez a mais possível de ser verdadeira, que é porque simplesmente ela não quer. Só que não se admite. A sociedade simplesmente não concebe uma sociedade, uma mulher que não quer ter filhos, né? Eu recomendo que vocês leiam o livro O Mito do Amor Materno, da Elizabeth Badinter, que vai discutir isso muito melhor do que eu. Portanto, a gente vive numa sociedade que promove uma maternidade compulsória, né? Então, a mulher tem que ser mãe. Mais uma vez, as mulheres que querem ser mães podem, devem. O grande problema é porque as únicas mulheres que são aceitas socialmente são as que são mães. E as que não são mães vão ser alvos de perguntas, críticas, rechaços, olhares duvidosos, né? Enfim, situações. Eis a grande questão. Porque a mulher tem que seguir o script, né? O script determinado por outro, que ela assimilou como dela. Um script criado por homens brancos, héteros, europeus, e que nós vamos internalizando através da cultura, né? Veja, dentro dessa ótica, a mulher ela não tem desejo, tá? Ela não pode ter desejo. O único desejo que ela tem e que é esperado que ela tenha é de se casar e ter filhos, tá? Então a mulher não tem desejo sexual, porque a mulher decente não tem, né? Ela vai querer apenas ser esposa e mãe. E o avesso dessas mulheres são as prostitutas, né? Porque são as mulheres que vão romper com essa lógica, romper com esse padrão. Não à toa é uma profissão secularmente, historicamente oprimida e estigmatizada, né? E aí a gente vai ter construções por muito tempo, né? Da vagina como uma coisa suja, né? Como fecha as pernas, menina, a vagina é uma coisa suja. As meninas, né, as mulheres que hoje, a partir dos 30 a mais, viveram muito essa questão, né? De, não, fecha as pernas, a mulher tem que se comportar e tal. Quando, na verdade, né, a gente tem aí uma profunda repressão simbólica, uma repressão na linguagem, né? Que faz com que homens e mulheres interpretem, né, o ser mulher de uma maneira muito violenta e estigmatizante, né? Quando a gente fala da vagina, a gente está falando primeiro de uma parte do corpo feminino que é muito oculto e que passou a ser estudado pela ciência, pela medicina há pouco tempo. E as primeiras aproximações da ciência, da medicina a respeito do corpo da mulher foram intervenções muito violentas, né? Eu coloquei os exemplos aqui anteriormente. A gente tinha extração de clítoris, por exemplo, né? A gente tinha muitas situações. Então, a medicina também em si foi muito violenta com o corpo dessas mulheres, né? Houve a patologização do corpo das mulheres, a medicalização, a psiquiatrização do corpo dessas mulheres, né? A gente teve toda uma lógica de asepsia, né, do corpo das mulheres. E um ponto muito importante, né? Digamos assim, a estigmatização de situações que são naturais do corpo da mulher, mas que passaram a ser rechaçadas. Então, a gente vai ter uma coisa de que a vagina é suja, como nós sabemos que isso não é verdade. E aqui vale a reflexão. O corpo, ele produz cheiro, tá? A vagina tem cheiro. E isso não tem nenhuma relação com falta de higiene, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Criou-se, mais da sociedade moderna para cá, uma padronização da geometria, da estética íntima das mulheres, né? Muito em função dos filmes pornográficos
que trazem uma estética da região íntima muito peculiar. E todas as mulheres, influenciadas direto ou indiretamente por isso, querem esse padrão, não só de corpo, mas de estética íntima. Não à toa no Brasil, nós somos um dos países recordistas em cirurgias íntimas. E essas cirurgias íntimas, cirurgias estéticas íntimas, não ocorre para corrigir algum problema funcional da vagina. Veja o nome, é cirurgia estética. Logo, não há nenhum problema funcional. É apenas para enquadrar o desenho daquela vagina ao desenho esperado pelo masculino hegemônico. Quantas e quantas mulheres e meninas têm vergonha da sua região íntima, né? Têm dificuldades de terem relacionamentos porque não consideram a região íntima bonita, não se sentem bem. E isso é resultado de uma cultura que faz com que a gente internalize um padrão. E aí eu trago a reflexão. Assim como cada um tem um formato de olho, um formato de nariz, um formato de boca e tudo é diferente, o mesmo ocorre na região íntima, né? Existem muitos modelos. Cada mulher vai ter um modelo e ele é único. E não há nenhuma doença, nenhum problema nisso, né? Você não tem nenhum problema funcional. Muitas vezes o que existe é uma internalização de um padrão estético íntimo que faz com que as mulheres vivam numa relação de sofrimento com a aparência, né, íntima delas mesmas, o que é uma profunda violência, né? Os homens não têm, em geral, esse tipo de problema. As mulheres, né, vão ter muito especificamente. Muito em razão da vergonha, né, que ainda é muito presente, as mulheres, sobretudo as mulheres jovens e depois as idosas, vão ter muita resistência de procurar um ginecologista, de fazer os tratamentos preventivos, os exames, o acompanhamento preventivo, muito em razão da vergonha, né? E isso pode lesionar a saúde dessas mulheres. O preço da vergonha pode ser muito alto, né? Bom, isso aqui a gente pode discutir depois. Então, são questões que a gente precisa colocar. Quando a gente está falando de sexualidade feminina, eu quero colocar para vocês o seguinte. Por que a sexualidade feminina, ela, em geral, é tão reprimida, né? Na história da humanidade, pelo menos no que a gente conhece do Ocidente. Obviamente que não só no Ocidente, em outros modelos de sociedade também, mas aqui o meu recorte é ocidental. Porque a sexualidade feminina representa muita potência. E a sociedade, né, hegemonicamente masculina, patriarcal, ela tem muito medo da potência, da potência da sexualidade feminina. Como por muito tempo o corpo da mulher, e sobretudo no que diz respeito à sua sexualidade, tudo ficou muito oculto, né? Ficou no âmbito do mistério, porque, né, nós temos uma sexualidade para dentro, né? Então logo tem todo um mistério que por muitos anos não foi desvelado, porque a ciência ainda não havia alcançado essas situações, porque também não era de interesse, né? Então, como o corpo da mulher é potência, né? Essa potência ameaça quem está no poder, né? E logo os indivíduos que se sentem ameaçados vão reprimir, né? Vou dar um exemplo, né? As mulheres, não todas, mas as mulheres têm uma capacidade orgástica muito importante, né? As mulheres têm a capacidade de ter orgasmos múltiplos. O homem, biologicamente, ele não consegue fazer isso, né? Então, mulher é potência. E como é uma potência, ela é reprimida historicamente. Eu vou até colocar um mito muito engraçado, né? Por volta do período medieval, existia uma lenda, né, um mito, que inclusive era o que fazia os homens temerem muito, né, o orgasmo feminino, inclusive evitarem, reprimirem, né,
embora não se usasse essa palavra orgasmo, porque ela é muito moderna, né? Porque se tinha a noção de que a mulher, ao chegar no ápice do prazer, se ela chegasse no ápice do prazer, a sua região íntima, a sua vagina, criaria dentes, e esses dentes, no ato do prazer, deceparia o órgão sexual masculino. Né? É o mito da vagina dentada. É, obviamente um mito muito engraçado, a gente ri hoje, mas as pessoas, sobretudo os homens, acreditavam nisso piamente, né? E reprimiam a sexualidade feminina. Oh, professor Douglas, oh, muito obrigada, meu querido, muito obrigada, um beijo enorme para você, obrigada pelo apoio, pelo carinho. Bom, então a gente teve essas situações, né? E aí, para a gente dar seguimento às nossas discussões, quando a gente está falando de história da sexualidade, de sexualidade, a gente se reporta ao Michel Foucault, na sua obra, né, A História da Sexualidade. Essa é uma obra emblemática e representativa, tá? Eu considero que não dá para a gente fazer uma discussão a respeito da sexualidade sem passar por Michel Foucault, sobretudo na sua obra A História da Sexualidade. Na História da Sexualidade, ele vai demonstrar como todo um conjunto de práticas se articulou para produzir o sujeito do desejo, tá? E a partir de um dado período histórico, a sexualidade foi transformada num saber que criou sujeitos com classificações científicas. E qual foi esse dado momento histórico? A Era Vitoriana. A partir da Era Vitoriana para cá, a sexualidade vai ser capturada pela ciência e se transforma num saber que também é poder, né? Que ele vai chamar de saber-poder. E em torno do sexo se criou uma política de controle que atinge especialmente as mulheres e os homossexuais, o movimento LGBTQIA+, né? Isso vai ser fundado, mais uma vez, no contexto da Era Vitoriana, porque é no contexto da Era Vitoriana que vai emergir a família burguesa. A família burguesa vai criar uma norma moral sexual que vai restringir o sexo ao leito conjugal, como eu já disse anteriormente, né? Tudo que vai contra isso vai ser punido. E mesmo quem está dentro dessa pretensa legitimidade vai ser fiscalizado, vai ser monitorado, vai ser, né, reprimido. Esse contexto vai trazer uma pedagogia sexual do que é permitido e do que não é permitido, né? E, obviamente, o que vai ser permitido são as relações sexuais tradicionais, heterossexuais, monogâmicas, né? E com muitas restrições, né? A prática da masturbação não pode, vai ser profundamente reprimida, né? Vão se criar narrativas em torno da masturbação para criar uma socialização do medo, para que as pessoas tenham medo, né, da própria sexualidade, para que elas tenham medo de conhecer o próprio corpo, né? Cria-se a narrativa de que a masturbação leva ao enlouquecimento, ao enfraquecimento, ao adoecimento, né? Que são inverdades, né? São mentiras, tá? A masturbação é uma prática saudável, né, sexual de conhecimento do próprio corpo, que tem a ver com uma pesquisa que o indivíduo faz do próprio corpo, mas que para as mulheres, sobretudo, isso vai ser negado, né? O conhecimento do próprio corpo para as mulheres vai ser negado a elas mesmas, né? E não preciso nem falar que outras práticas sexuais estão profundamente condenadas, né? Se você reproduz, você vai para o fogo do inferno, né? Segundo essa narrativa, o que nós também sabemos que não é verdade. Você não vai para o fogo do inferno, fique tranquila, né? Para Foucault, a sexualidade é um dispositivo histórico que surge a partir do momento que a ciência passou a tratar do sexo sustentado por saberes e discursos. Veja,
Sexualidade é um dispositivo para Foucault. Um dispositivo histórico de controle desses corpos que é sustentado por saberes e discursos, né? Por muito tempo, a medicina ela foi utilizada para justificar e ancorar as assimetrias de gênero, né? Colocando, por exemplo, a questão da masturbação como uma situação que poderia levar ao adoecimento e ao enlouquecimento, né? A medicina reproduziu esses discursos profundamente preconceituosos e estigmatizantes, né? Mas o que não é muito estranho, porque alguns séculos atrás a medicina também considerou pessoas negras, né, como pessoas inferiores, o que é um tremendo absurdo, né? Mas a medicina, a ciência, ela legitimou barbáries. Ela legitimou o absurdo, né? A ciência e a medicina, né, que faz parte da ciência, ela também pode ser usada como um mecanismo de legitimação do poder. E foi isso que aconteceu por muito tempo sobre os corpos das mulheres. Que bom que hoje a gente vem transformando isso, né? Mas por muito tempo isso foi muito forte. A exemplo, como eu disse anteriormente, da patologização das mulheres ditas ninfomaníacas, que nada mais é, né? O mito da ninfomaníaca é um mito, né? Muito mais uma fantasia. Uma fantasia que vai ser sustentada pelo argumento de que as mulheres não possuem desejos sexuais, logo, qualquer mulher que demonstre desejo é doente, né? Então, o mito da ninfomaníaca é um mito da mulher insaciável. Porque lembra quando eu disse que os homens, que a sociedade patriarcal tem muito medo da potência que é a sexualidade feminina? Como essa potência assusta, como essa potência é, por exemplo, expressada na capacidade de múltiplos orgasmos, né? O mito de uma mulher pretensamente insaciável assusta esses homens, né? O mito dessa mulher insaciável é uma fantasia masculina que trouxe muito sofrimento para as mulheres, né? Porque foi sobre a justificativa dessa patologia, dessa doença, que houve a domesticação do desejo feminino. Então, o desejo feminino foi domesticado, né? Onde é que a mulher pode expressar o desejo? Dentro de um relacionamento, de um casamento. Fora disso, não pode. A partir da sociedade moderna, porque antes, na era vitoriana, nem no casamento o desejo poderia ser expresso, né? A partir da modernidade, a gente vai ter uma construção de um novo discurso, né? De que a mulher pode expressar o seu desejo, a sua sexualidade, a sua potência, desde que seja dentro de um casamento preferencialmente heterossexual e monogâmico. Fora disso, os olhares vão ser outros, né? Então, esse termo, né, a ninfomaníaca é um termo para designar mulheres que saem do padrão esperado, né? Então, todo esse processo vai trazer uma produção daquilo que Foucault chama de saberes-poderes, que vai sustentar e subjugar mulheres a uma verdade, com muitas aspas, a uma verdade criada pelo outro e imposta a essas mulheres, né? A sexualidade feminina vai ser considerada naturalmente passiva, né? O que é um fato que vai reforçar estereótipos e preconceitos. Então, o único lugar socialmente aceitável para a sexualidade feminina é o lugar de passividade, né? Como se isso fosse um dado natural. Quando a gente está falando de sexualidade, existe a sexualidade humana, né? E a mulher faz parte, né, dessa espécime, né? Portanto, não existe nenhuma correlação entre o ser mulher com um determinado padrão sexual ou ser homem com um determinado padrão sexual.
cada indivíduo é único e vai ter as suas especificidades. Independente de ser homem ou mulher, ou de ser uma pessoa cis ou trans, ou ser uma pessoa não binária, cada um vai viver a sua sexualidade a seu modo. Então não existe uma prerrogativa, porque é mulher, é passiva. Não existe. Mas a sociedade espera esse comportamento social das mulheres, né? Que vai trazer uma repressão significativa. A partir da modernidade, né, como eu disse, esse discurso ele vai ser ressignificado. Então agora as mulheres podem se empoderar dos próprios corpos. As mulheres, através do movimento feminista, vão lutar pelos seus direitos sexuais e reprodutivos, vão ter acesso aos métodos contraceptivos, vão ter acesso ao controle da sua sexualidade. Mas ainda assim, essa sociedade que continua super patriarcal, ela vai criar outros mecanismos para controlar esses corpos. Então, agora, a mulher pode e deve expressar a sua sexualidade, desde que seja dentro de um relacionamento. Se ela é uma pessoa que vive múltiplas experiências sexuais ou múltiplos relacionamentos, ela vai ser categorizada desprestigiosamente como uma mulher vulgar. O mesmo não ocorre com os homens, né? É socialmente esperado que os homens tenham muitos relacionamentos, né? Tenha muitas experiências sexuais, e se ele o fizer, ele vai ser considerado como um garanhão, né? Como conquistador, e vai ser muito aplaudido. O mesmo não ocorre com as mulheres, né? Porque as mulheres nessa sociedade, para serem consideradas decentes e dignas, elas não podem ter igualdade no que diz respeito à vida sexual, né? Elas não podem. E um ponto muito importante e curioso, nos últimos tempos vem se criando uma narrativa de que a mulher precisa, no relacionamento, né, preferencialmente tradicional, heterossexual, ela precisa ser uma expert, né, na vida íntima, né? E aí criam-se cursos de pompoarismo e tantas situações. E nada contra os cursos, mas veja, é criada uma outra pedagogia. Uma pedagogia que a mulher tem que ser uma expert, né? Nas situações. O que nada mais é do que o controle mais uma vez. Ela vai ser uma expert, não para necessariamente conhecer o próprio corpo e ser feliz com a sua sexualidade, mas para performar para o outro uma cena que é agradável a ele. Então é sempre no sentido de agradar o homem, né? De fazer com que esse homem não a deixe, não a abandone, não a traia. O que é um discurso muito antigo, muito conservador, que a gente precisa repensar, né? As relações afetivas precisam ser relações com paridade, né? Relações dentro do que a gente considera como igualdade de gêneros, né? Quando há um casamento, seja entre homem e mulher, dois homens, duas mulheres, seja o que for, é um relacionamento afetivo, né? Não deveria haver aí uma pedagogia sexual que hierarquiza as mulheres, né? Que coloca as mulheres sempre numa condição de desvantagem em relação aos homens, né? Então a gente precisa começar a pensar, porque em geral essa repressão vai trazer muito sofrimento para as mulheres e para os homens, mas sobretudo para as mulheres, né? Porque a mulher ela está sempre a serviço do outro, né? Sempre a serviço do prazer do outro. Quantas e quantas mulheres não sabem quais são os seus desejos? Negam os próprios desejos, temem os próprios desejos, fogem dos próprios desejos. Não conhecem o próprio corpo, não conhecem as suas zonas erógenas e vivem uma vida de um relacionamento cuja a vida afetiva e sexual é muito empobrecida, né? Porque ela está a serviço do desejo do outro e não do próprio desejo, né? Isso vai levar ao adoecimento, às neuroses, né?
a todo um processo. E isso é ruim para os homens também, né? E aqui eu estou falando de um relacionamento heterossexual, como exemplo, mas se estende para casais de lésbicas, de homossexuais, mas especificamente eu estou falando aqui de um casal hétero, tá? Isso é muito ruim para os homens também, né? Porque faz com que eles não entendam também como funciona uma dinâmica de uma relação sexual e afetiva saudável entre um casal, onde ambos explorem as possibilidades de maneira respeitosa e consentida, né? Os homens também ficam reféns de um papel sexual que é muito duro com eles. Então, o homem não pode falhar, né? O homem tem que assumir a posição de comando. E isso é profundamente adoecedor. Afinal de contas, o ser humano falha, o erro faz parte. Então, negar ao outro o direito de não estar bem é adoecedor. Mas, obviamente, que esse impacto será muito maior sobre o corpo das mulheres, né? As mulheres, ainda hoje, século XXI, muitas não sabem o que é um orgasmo. Muitas não conhecem o próprio corpo. Muitas não vão ao ginecologista com vergonha. Muitas, né, acabam tendo uma vida muito miserável do ponto de vista afetivo. E quando eu falo miserável, gente, não é ofendendo, é no sentido de não ter riqueza, né, nessa dimensão. Porque a vida sexual é uma dimensão importante da nossa existência, né, que precisa ser explorada de maneira respeitosa e com os cuidados necessários. Então, isso foi negado, né, às mulheres, né, e colocado toda uma série de repressões sobre esses corpos, né, sobre os corpos das mulheres. E aí vale a pergunta, né, por que a gente instaurou que o universo do prazer e do corpo é o universo do mal, é o universo do pecado que a gente não pode se aproximar, principalmente as mulheres, porque as mulheres têm que ser puras, castas, ou ao menos, se não for pura e casta, seletiva. Tem que ter poucos parceiros. Por que se colocou isso, né? Fica a reflexão. Por que o corpo e o prazer é o lugar do mal, é o lugar do pecado, né? Veja, a sexualidade humana, ela é potência e ela é atravessada pelo imaginário, que é um universo pleno de representações. É um universo riquíssimo. E a gente não pode, inclusive, reduzir a experiência da sexualidade à genitália. A sexualidade, ela não é a genitália. Veja, todo o corpo tem terminações nervosas. O sexo envolve todo o corpo, todo o contato, a linguagem, a cena que é criada. O orgasmo é só o ápice desse processo. Mas não é só esse processo. Mas nós vivemos numa sociedade que reduz a sexualidade à genitália, né? Isso precisa ser repensado. Porque o corpo, ele sente, ele pensa, afinal, a cabeça faz parte do corpo, né? Ele sofre e ele fantasia. Tudo isso junto. Tudo isso junto. E negar a experiência do conhecimento do próprio corpo para as mulheres é negar a elas o direito à existência, né? Por exemplo, a experiência da masturbação é uma experiência importantíssima de pesquisa do próprio corpo. Você pesquisar o seu corpo, você experimentar o seu corpo. Afinal de contas, como o outro vai saber como te agradar se você não sabe como se agradar? Né? O outro não pode adivinhar, o outro não tem uma bola de cristal. Ele só vai conseguir, dentro de uma cena, porque sexo é cena, né? Ele só vai conseguir, dentro dessa cena, fazer algo satisfatório se o interlocutor o orientar. Afinal de contas, só quem sabe o que eu gosto sou eu mesmo. E eu preciso guiar o outro nesse processo, né? E quando eu falo aqui que sexo é cena, gente, eu não estou falando que o sexo é mentira, é encenação, é no sentido de ser falso, de ser fingimento. Não. O sexo, ele é uma camada da existência que é uma cena, né? Tá no âmbito do nosso imaginário. O sexo, ele não é só corpo.
ele é corpo e ele é imaginação. Ele é a construção de um universo paralelo e específico. Qualquer indivíduo é completamente diferente na cena sexual. Até a linguagem que se usa na cena sexual, você não usa no dia a dia. Então, é uma cena importante, né? Onde a imaginação vai ser mobilizada. E o direito da mulher de ter prazer é fundamental nesse processo, né? Inclusive, da mulher ter conhecimento sobre o seu corpo e as suas potencialidades, né? Então, fica essa reflexão. Embora nós já tenhamos avançado bastante na sociedade moderna, né, e contemporânea, sobretudo com a luta do movimento feminista, mas ainda existem muitas situações que precisam serem repensadas e ainda existem muitas situações que a gente precisa avançar, né? Ainda existe uma expectativa social em torno dos corpos das mulheres, né? Para que sejam corpos docilizados, controlados, né? Para que a mulher não viva a potência da sua sexualidade. As mulheres são socializadas para uma docilidade, um lugar de passividade, né? Elas são socializadas para o medo, inclusive. Então, a gente precisa começar a repensar e romper com essas situações e essas amarras, né? Não é porque o indivíduo, né, é mulher, se reconhece como mulher, que ela necessariamente vai ser dócil, calma. Ser dócil ou calma são temperamentos que independem do gênero, tá? Independe. Seja homem, seja mulher, seja uma pessoa não binária, a pessoa pode ser calma, mais estressada, mais proativa, mais passiva. Isso independe do gênero. Temperamento não tem gênero. Mas essa sociedade cria expectativas sociais e papéis sociais e comportamentos que são esperados da mulher. Então, a mulher precisa ser passiva, a mulher tem que ser calma, a mulher tem que ficar mais calada, falar pouco, né? Inclusive, mulheres que assumem cargos de liderança vão ser estigmatizadas como... desculpa, gente, barulho. Elas vão ser estigmatizadas como arrogantes, como metidas, né? Como insuportáveis. Porque uma mulher liderando, ela é arrogante. No entanto, um homem, numa posição de liderança, ele é uma inspiração, ele é assertivo, porque o homem pode assumir papéis de liderança. Mulheres não. Mulheres incomodam, né, nesses lugares. Existem lugares que são socialmente aceitos para as mulheres estarem, né? Se for um lugar de complementação, de passividade, tudo bem. Mas se a mulher quer o protagonismo, né, aí já vai ser, né, uma questão muito difícil para essa sociedade. As mulheres que não querem ser mães, as mulheres que não querem casar, as mulheres que têm experiências outras, elas vão ser um calo, né, no sapato dessa sociedade patriarcal e machista. Mas que bom que elas existem, né? Que bom que existem essas mulheres que vivem a potência de si mesmas, né? Se eu não me engano, foi o Nietzsche que colocou isso, né? A gente vive uma existência buscando ser quem a gente realmente é. Criar expectativas sociais, papéis sociais, pedagogias e socializações para as mulheres é retirar delas o direito de ser quem elas são, né? Então, é muito importante que a gente faça esse exercício, sobretudo nós mulheres, de nos desvencilharmos dessas expectativas sociais para que a gente se encontre, né, em quem nós somos. Não no que o outro espera de mim. O que o outro espera de mim é um problema dele. É um problema dele, tá? Eu não tenho nada a ver com a projeção que o outro faz a respeito de mim. Eu tenho que me haver com os meus desejos.
com os meus propósitos, com os meus objetivos. Porque, afinal de contas, no fim da vida, eu vou responder a isso. No fim da vida, o que mais vai pesar para que eu e vocês, a gente tenha um balanço geral da vida, se a vida foi boa ou ruim, né? E que eu posso descansar em paz ou não, eu fui verdadeira comigo, eu segui os meus desejos, eu segui os meus propósitos, eu fiz o que eu queria fazer. Inclusive é muito interessante, uma médica, que eu esqueci o nome dela, mas que tem um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela coloca que uma das queixas principais das pessoas no fim da vida, né, porque ela trabalha com pessoas, pacientes, né, com pacientes em situações de cuidados paliativos, ou seja, pessoas que fatalmente vão morrer mesmo e sabem disso, né? E faz todo um trabalho para que esse momento seja o mais confortável possível para essas pessoas e para as famílias. Uma das queixas mais presentes nessas pessoas, seja nas idosas, seja nas famílias, mas principalmente nas idosas, existe uma angústia e um desespero, porque quando elas olham para trás, elas não foram quem elas queriam ser. Elas não tomaram as decisões necessárias para ter uma vida feliz. Elas não confrontaram os pais, não confrontaram a sociedade, seguiram o roteiro que a sociedade queria, porque aquilo trazia um conforto imediato, né? Não trazia o confronto, mas a longo prazo o preço foi muito alto. São pessoas que olham para trás e não viveram, né, uma vida. Ana Cláudia Quintana, médica, a Michele colocou aqui. Obrigada, Michele. Então são pessoas que olharam para trás e que estão de cara, frente a frente com a morte, e já não tem mais tempo. Não dá mais tempo. E elas olham para trás, elas se arrependem por não terem feito as escolhas necessárias para serem felizes. Porque muitas vezes as escolhas necessárias para que a gente seja feliz são escolhas difíceis. São escolhas que muitas vezes vão desagradar o outro. Que o outro não vai entender, que o outro vai te julgar, que o outro, né, vai te condenar. Mas que são escolhas importantes e decisões importantes para você ser quem você é e ser feliz. E a maior parte das pessoas não tem essa coragem. E só vão se dar conta disso quando não dá mais tempo. Quando a morte é iminente. Deve ser muito triste, né? Você viver toda uma vida sem ser aquilo que você desejava, né? Sem viver aquilo que você queria viver. E aí, nesse momento, não tem muito o que fazer. Por isso que eu recomendo muito que vocês hoje repensem, sobretudo nós mulheres. Comece a refletir se você está vivendo uma existência que te agrada. Se o que você vive hoje é aquilo que você sempre quis viver. Se sim, ótimo. Se não, ainda dá tempo de recalcular a rota, né, de buscar caminhos. Não deixe para depois, porque o tempo vai passando e a gente nem sente. E aí, quando você menos esperar, você está com 80 anos. E aí não dá mais tempo. E aí é lamentável. É importante construir uma biografia que te orgulhe, que te faça feliz. Mas para isso, você vai precisar desagradar muitas pessoas. Você vai precisar dizer nãos. Você vai precisar fazer coisas que o outro às vezes não vai entender, mas que é fundamental para a tua saúde mental, para a tua felicidade. Nesse livro também, ela relata o caso de uma filha que viveu a vida cuidando da mãe, que abandonou emprego, faculdade, que abriu mão de um grande amor, porque a mãe
chantageava ela emocionalmente, dizendo: você tem que cuidar de mim, porque eu sou sua mãe, você é minha única filha, eu sofri por você, né? Eu abandonei minha vida por você. E ela se sentia em dívida com essa mãe, e ela se sentia culpada, e ela simplesmente deixou escapar o grande amor da vida dela, o trabalho, a profissão. Ela viveu em função dessa mãe. Obviamente, uma mãe adoecida, narcisista, com algum problema. Só que ela não teve, naquele momento, a sabedoria ou a percepção que ela estava envolvida num processo de manipulação, que talvez o outro nem percebesse, mas foi um grande processo de manipulação. E ela abandonou a vida. Quando a mãe estava diagnosticada com câncer em estado terminal, que a médica informou que em algum momento isso iria acontecer, né? A morte da mãe ia acontecer. Ela chegou na médica e disse: você não pode deixar isso acontecer. Ela surtou. Ela disse: você não pode deixar isso acontecer, porque eu vivi em função dessa mulher. Eu deixei trabalho, faculdade, sonhos, o grande amor da minha vida. Eu não tenho família, eu não tenho marido. Se eu perder ela, eu perdi tudo. Ela surtou. Que triste, né? Ela veio ver na morte da mãe que abrir mão dela mesma em função do outro é uma escolha muito pesada e que não vai fazer bem para nenhum dos lados. Resultado, a mãe morreu, ela já estava com 60 e poucos anos. E é difícil, né? Olhar para trás. Ela até tinha mais algum tempo, mais pouco tempo, né? Convenhamos que toda uma vida ela não viveu. Não se abandone em função do outro, seja quem for esse outro. Porque quando a gente ama o outro, a gente primeiro se ama. A gente faz o que a gente pode pelo outro, mas desde que o meu fazer pelo outro não interfira na minha vida. Porque senão, o preço que a gente paga é muito alto. É muito alto. É uma pena, né? Que tanto essa mãe quanto essa filha viveram uma relação de neurose, de adoecimento mútuos, né? E que levou ao sofrimento de ambas. Né? Cada uma à sua maneira viveram uma desgraça em conjunto. Eu não recomendo isso para ninguém. Se priorize. A sociedade vai dizer que isso é egoísmo. Não é egoísmo, é amor próprio. Pare de internalizar uma culpa que você não tem. A mulher é colocada sempre nesse lugar do cuidado, de ser a cuidadora de tudo e todos. Dos pais, dos filhos, do marido, de tudo. E esse é um lugar muito pesado. É importante que a gente entenda isso. Porque a mulher é colocada nesse lugar, né? O lugar do cuidado. Mas esse é um lugar muito pesado, um lugar de adoecimento. Eu acho muito importante que a gente pense, porque quando chega o fim da vida, não dá muito tempo, né? Então é importante repensar agora. Se priorize, para que lá na frente você não se arrependa de não ter vivido a vida que você queria viver, sobretudo você, mulher. Porque o peso e a expectativa social sobre as mulheres é, de fato, muito grande. Podem colocar as perguntas sim, gente. Podem colocar. Já estou indo para a finalização aqui, para ir para as perguntas de vocês. Então, eu realmente desejo que vocês pensem isso. Se priorizar não é ser egoísta, é ter amor próprio. Se você não se priorizar, você não vai ser boa para ninguém. Você vai ser um peso para as pessoas. Se você não se prioriza, você vai ser uma pessoa amarga, ressentida, que vai colocar no mundo a culpa pela sua desgraça. Quem é responsável pela sua felicidade é você. Agora, para que a gente seja feliz, a gente muitas vezes precisa tomar decisões que são difíceis. Mas pelo bem da nossa saúde mental é importante que seja tomada, né?
Então, né, colocando só para fechar, gente, a sexualidade feminina é um grande tabu, né? Ainda, infelizmente, e a gente precisa começar a repensar. Lugares onde existe forte repressão é lugar que vai gerar neurose, que vai gerar adoecimento. Pessoas profundamente reprimidas são pessoas adoecidas. Não seja essa pessoa. Comece a repensar. Comece a estudar sobre gênero e sexualidade feminina. Comece a questionar os seus padrões. Faça terapia se for o caso. Por que a gente se limita tanto quando essa é uma dimensão de potência na vida, né? Que deve ser explorada. Bom, é isso, gente. Agora eu quero ir para as perguntas, para as interações com vocês. Por favor, coloquem aqui. Se tiverem perguntas, curiosidades, coloquem aqui. Se quiserem colocar algum exemplo da vida de vocês, também fiquem muito à vontade. Eu espero que essa pequena live super introdutória tenha despertado em vocês o interesse para o estudo da questão da sexualidade feminina, que é tão importante. Ele não pode ser um estudo secundarizado. A gente tem uma tendência a achar que tudo que envolve a mulher e temas relacionados à mulher são futilidade, né? São secundários. Não. São temas prioritários e necessários. Essa narrativa, esse discurso de que as temáticas relacionadas à mulher e aos temas que são historicamente vinculados à mulher, que seriam temas menos importantes, isso é um discurso da episteme hegemônica, da episteme masculina, machista, misógina, que traz uma pretensa neutralidade epistemológica, né? E a epistemologia feminista vem romper com isso e mostrar que não, que as mulheres são atrizes importantes nesse cenário, que precisam se colocar e que os nossos temas e as nossas questões não são secundárias. E que o fato de nós nos colocarmos no centro do debate, de nós nos estudarmos, não torna a nossa experiência de pesquisa e de estudos menos importante, tá? É isso. Agora, eu queria contar com a colaboração de vocês aqui, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, questões. Cadê? Professora, também enxerga que a sociedade tenta... Aqui quem diz é a Maria. Um beijo, Maria. A Maria, na verdade, né? Professora, também enxerga que a sociedade tenta punir a mulher que escolhe viver sozinha sem um relacionamento? Totalmente, Maria. Totalmente. Porque é criado um script social do desenvolvimento dos papéis de gênero. Foi criado um script que é esperado das mulheres, né? Que é a mulher ser dócil, bonita, falar pouco, não precisa, né, estudar muito, porque não é esperado muito das mulheres, inclusive as mulheres que estudam bastante, né? Isso não é esperado delas, né? Casar, ter filhos. Assim como essa sociedade acha inconcebível uma mulher que não quer ter filhos, essa sociedade também acha inconcebível uma mulher que não quer ter um relacionamento. Sim, porque é esperado que ela tenha um marido, né? Porque nessa sociedade, Maria, o marido é um troféu, tá? É um troféu simbólico para as mulheres. Por mais bem-sucedida que a mulher seja, por mais estudada, trabalho que tenha, se ela não tiver um relacionamento com um homem, um marido, ela vai ser reconhecida socialmente como inferior. Porque, infelizmente, ainda no século XXI, o marido para a mulher é um troféu simbólico. Para o homem é o contrário. Para o homem, um casamento e ter uma esposa é um demérito. Ele está preso, ele está se prendendo. O homem feliz é o homem eternamente solteiro. Inclusive, os homens que vivem sem relacionamentos afetivos e sexuais não são cobrados por isso, são aplaudidos, ninguém questiona, tá tudo muito bem. Já a mulher, não. A mulher não pode. A sociedade olha com estranheza.
A sociedade enxerga que o problema... Primeiro, a sociedade enxerga que tem algum problema. Porque se a mulher não casou, tem algum problema e esse problema está nela. Curioso, né? Então, a mulher, ela é condenada simbolicamente pela sociedade. Se ela não casou, ela tem algum problema, né? Tem algum problema, algum trauma, alguma coisa. Mais uma vez, né? Desrespeitando as escolhas livres das mulheres. A mulher pode escolher não querer ter um relacionamento. E tá tudo bem. Mas a sociedade, infelizmente, sim, ainda tem resistências, ainda cria tabus, né, e estereótipos para essas mulheres que vão contra o script esperado para as mulheres. Infelizmente, isso acontece sim, mas a gente precisa entender, né, que essa é uma luta que a gente precisa travar. A gente precisa ser quem a gente é. Se você quer casar e ter filhos, ótimo, maravilhoso. Se você quer casar e não ter filhos, tranquilo. Se você não quer casar, não quer ter filhos, quer viver uma vida solo, tá ótimo. A gente precisa encarar a sociedade, né? E ser quem a gente é. Eu sei que não é fácil, porque, digamos que a força que o social tem é muito grande, né? Mas nós estamos aqui em pleno século XXI, nós já temos muitas conquistas, inclusive do movimento feminista, que nos dá mais força, né, para lidar com essas situações, e essas mulheres não estão sozinhas, né? Marcela, olá professora, boa noite, tudo bem? Como a senhora consegue perceber o discurso de ódio do atual governo sobre o gênero feminino e políticas públicas nesse contexto de repressão? Marcela... É Marcela? Não, é Marcele, eu acho. Onde tá a tua caixinha, Mabelle? Coloca aqui, eu não tô conseguindo ver tua caixinha. Coloca aqui nos comentários, tá? Por favor. Não tô conseguindo. Agora eu vi. Agora eu vi, Mabelle. Já vou responder, tá? Marcele. Vou responder Marcele e vou pra Mabelle. O que a gente vive no Brasil é, digamos assim, uma distopia. Nós vivemos hoje o absurdo, né? Em todos os sentidos. Regimes autoritários, eles têm uma característica. Dentre as várias características que os regimes autoritários têm, em geral, uma delas é a questão da repressão sexual e do controle da sexualidade feminina. Isso aconteceu no nazismo, no fascismo, na ditadura militar. Então, é uma característica. Inclusive, existe um livro chamado A Psicologia de Massas do Fascismo, do Paxton, né? Onde ele vai analisar e ele coloca que um dos ingredientes de regimes fascistas é a profunda repressão sexual, né? Os regimes que são autoritários, eles têm um profundo ódio pelas mulheres, né? Existe uma misoginia entranhada nas suas estruturas muito forte. E é o que a gente vivencia hoje. Depois eu até posso fazer uma live especificamente sobre isso. Mas o que a gente vive é um governo autoritário, fascista, que, como qualquer regime fascista, reproduz uma das suas características, que é a violência, né, e a repressão, dentre tantos, né, e a repressão sexual feminina, né? O feminino, ele é odiado. Lembrando que a gente não está falando do fascismo clássico, né? A gente está falando do fascismo no contexto da América Latina, especificamente no contexto do Brasil, né? O fascismo tropicalizado, que vai ter outras particularidades. Então, a gente vive um contexto terrível de um modelo de Estado que legitima, naturaliza e sanciona a violação de direitos das mulheres, que naturaliza a morte de mulheres por serem mulheres, o estupro, a apologia ao estupro, como nós vimos no caso, né? A apologia à pedofilia. E a sociedade se cala diante disso. Esse silêncio é ensurdecedor.
A gente vive no Brasil o fenômeno do bolsonarismo, né? Que é um fenômeno à parte, terrível. O bolsonarismo, ele é uma ideia que eu espero, né, que agora a gente ultrapasse com essa eleição. Mas não nos enganemos. Eu espero muito, né, que a gente saia desse modelo nessa eleição. Mas a gente, mesmo saindo dessa gestão, o bolsonarismo vai continuar na sociedade por muitas décadas. Porque o bolsonarismo é uma ideia. É uma ideia entranhada na nossa sociedade. E que ganhou luzes nesse contexto. É um fenômeno que vai vocalizar um sentimento social do brasileiro médio comum de profundo ódio às mulheres e aos grupos historicamente oprimidos, como, por exemplo, o movimento LGBTQIA+. Muito resultado de uma socialização de homens, uma socialização para a violência, de uma socialização para a repressão sexual, que vai desembocar nessas aberrações. E aí a gente vai ter políticas voltadas para as mulheres e para o segmento LGBTQIA+, tendo recursos cortados, políticas deixando de existir, programas deixando de existir, no sentido cuja intenção é deixar essas mulheres e esses grupos mais desprotegidos, né? É para deixar o agressor mais livre, porque o agressor é representativo de quem está no poder, e deixar essas pessoas mais desprotegidas. Então é um contexto bem difícil mesmo que a gente vem vivenciando. Depois eu posso até fazer uma live só sobre isso, se vocês quiserem, deixem aí nas sugestões. Mabelle me perguntou a respeito do aborto, né? Por que o aborto ele é tão demonizado na nossa sociedade? Eu acho que esse é um tema que cabe uma live só para ele, né? Mas eu vou te responder, né, Mabelle? Tem a ver com o controle dos corpos femininos, né? Essa sociedade autoritária, conservadora e machista acredita piamente que a mulher não é dona do próprio corpo, que ela não tem o direito de gerenciar o próprio corpo e de decidir aquilo que é mais interessante para ela. Então, se utiliza de discursos religiosos para legitimar o controle dos corpos e da sexualidade feminina. Eu não vou entrar aqui no debate do aborto especificamente, mas eu vou só introduzir. Há uma cultura do medo em torno do aborto, né? Se cria um monstro que não existe, justamente para que a sociedade tema ou crie o sentimento de muito ódio com relação a isso. Eu não vou me lembrar quem disse isso, mas eu acho que eu não vou lembrar. Algum intelectual colocou o seguinte: se o homem engravidasse, o aborto seria reconhecido em lei no outro dia. Mas como é o corpo feminino, né? Não, ele tem que estar sob controle, sob o domínio. O que é uma coisa muito curiosa, porque mesmo em países de uma cultura, por exemplo, mais tradicional, mais religiosamente mais fervorosa, por exemplo, a Turquia. Embora a Turquia seja um país laico, mas é um país que tem uma cultura muçulmana. Então, é um país hegemonicamente religioso, né, muçulmano. O Islã digamos, o parâmetro orientador. Existem 5 rezas por dia, né? O país, no momento das rezas, as mesquitas, né, lançam, né, a oração em alto volume para a cidade inteira ouvir, o país inteiro ouvir. No entanto, o aborto é legalizado na Turquia. E é um país profundamente religioso. Curioso, né? No entanto, o Brasil, um país considerado mais moderno, cristão, não só não permite o aborto, como criminaliza as mulheres.
não é só não permitir, é criminalizar, é considerar mulheres criminosas. E o que é mais curioso, mesmo nos casos de aborto legal no Brasil, como é o caso do aborto em virtude do estupro e de situações de risco para o bebê ou para a mãe, né, bebê anencéfalo, ainda assim, as mulheres que têm a autorização legal para fazer o aborto são absolutamente rechaçadas. Elas são massacradas pela sociedade, né? Um exemplo do caso da menina que foi estuprada e que fez o aborto. E que a sociedade caiu em cima dela. E não do estuprador. Uma criança foi torturada emocionalmente e simbolicamente pela sociedade por ter, junto com a equipe médica e com a autorização da família, ter exercido um direito constitucional, do direito ao aborto em caso de estupro. Mesmo quando é autorizado. E o caso da atriz, que por uma escolha pessoal, não abortou. Ela foi estuprada, não abortou, levou os 9 meses e deu para adoção. E ela foi massacrada pela sociedade. O que é que isso quer dizer? Em qualquer situação a mulher é culpada. Em qualquer situação não tá bom. Porque a sociedade brasileira é uma sociedade violenta. É uma sociedade cruel. É uma sociedade conservadora. O mito do homem cordial, do brasileiro como um homem cordial, é um mito. O brasileiro é profundamente violento, conservador. Veja, basta ver os nossos dados estatísticos. Como é que o Brasil é um país paz e amor? É uma sociedade do homem cordial? Que sociedade do homem cordial é essa? Se nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. Nós somos um dos países que mais mata mulheres, ou seja, com um dos maiores índices de feminicídio. A expectativa de vida de uma mulher trans é em torno de 35 anos. E não é porque ela morreu naturalmente aos 35 anos, não. É porque ela foi assassinada. É o país que mais mata jovens negros. Que país cordial é esse? Que é líder no ranking de assassinato dos grupos historicamente oprimidos. É isso. Esses últimos tempos têm revelado a real face de uma parcela importante da nossa sociedade. Porque agressores, estupradores, são figuras públicas declaradas. E o que é que a gente tem feito a respeito? O homem de bem, o cidadão de bem, é aquele que apoia o feminicídio, o estupro e a pedofilia. O que é que vocês acham disso? E criam-se justificativas. Mas é possível justificar o injustificável? Até que ponto a perversão vai ser justificada? Há justificativa para isso? A gente precisa pensar. A quem serve esses discursos? O discurso de que pintou um clima com a criança. Pintou um clima com a criança é estupro. É pedofilia. Eu não sei vocês, mas eu não sei em que momento o Brasil se transformou nisso. Nessa aberração. Nessa monstruosidade. E aqui
cabe muito uma categoria teórica cunhada por Hannah Arendt, no seu livro As Origens do Totalitarismo, onde ela fala da banalização do mal. É exatamente isso que nós estamos vivendo. A banalização do mal. O mal banal. Hannah Arendt vai falar sobre... não é nas origens do totalitarismo, não. Ela vai falar isso no Eichmann em Jerusalém. Correção aqui. Em Eichmann em Jerusalém, nessa obra, ela vai analisar o julgamento de Eichmann, um carrasco nazista. E o que chama a atenção dela é porque as pessoas esperam um monstro, um ser abjeto, um psicopata, um louco, que matou milhares de pessoas na Alemanha nazista no Holocausto. Mas o que ela vê e o júri se depara é um homem comum, em pleno uso das suas faculdades mentais, calmo, e que acha que o que ele fez não é nada demais. A justificativa que ele deu por ter sido um dos autores do maior assassinato da história, do maior genocídio da história, foi: eu só estava cumprindo ordens. É a banalização do mal. Até que ponto, né? Obedecer pode ser ético ou o contrário, né? A completa barbárie. E é por isso que a Hannah Arendt vai cunhar um outro termo, também no Eichmann em Jerusalém, que é o conceito de obediência cadavérica, que é a obediência que chega ao ponto do cadáver, da morte. É obedecer cegamente. Quem que seja moralmente e eticamente, minimamente aceitável, aceitaria matar pessoas em nome do Estado? Pois foi isso que o Eichmann fez. Ele assumiu a posição de gestor da morte e ele acha que tudo bem. Ele só estava obedecendo ordens. Isso não o exime da responsabilidade, porque ele poderia escolher não fazê-lo. Quando nós estamos vendo o absurdo e não fazemos nada, nós dizemos quem nós somos. Terrível, né? Estes são um dos tempos mais tristes na história do Brasil, na minha existência, que eu tenho visto. Assim, eu me envergonho muito dessas situações. E as mulheres são um dos alvos prioritários desses seres abjetos que odeiam as mulheres. Eles odeiam as mulheres. As mulheres, para eles, servem como esposas, donas de casa, caladas, obedientes e submissas. Objetos sexuais, alvos de violência. E as mulheres que ousam dizer não é assim, elas vão ser profundamente reprimidas. Mas nós estamos aqui para dizer não é assim. Janine colocou obedecer, difusão das responsabilidades. Pois é. Então, é um contexto para as mulheres hoje muito difícil. Eu espero que esse cenário mude. Eu espero que essa gestão acabe, que Lula ganhe. Porque agora não é uma questão de gosto ou não gosto de Lula. É uma questão de escolher um projeto de morte ou um projeto de recuperação da civilidade. É isso, gente. Eu espero que, sobretudo, vocês mulheres, nós mulheres, que essa live sirva para a gente
repensar os nossos lugares e os papéis, né? Que a gente reflita a respeito de nós mesmas. As mulheres precisam repensar a sua condição de mulher nessa sociedade e avaliar se a existência delas está a serviço delas ou do outro. Porque muitas vezes está a serviço do outro, sem que elas nem percebam, né? Inconscientemente. Marcela, qual é o seu curso de serviço social mesmo para concurso? Marcela, eu tenho 5 cursos, tá? Tá na bio o link. Também tá fixado aqui no feed. Eu tenho 5 cursos. O primeiro curso é Descomplicando os Fundamentos do Serviço Social. A gente tem Instrumentos e Técnicas de Trabalho do Assistente Social, Política Social sem Enrolação, Política de Assistência Social, 30 questões de concurso Banca OCP. O que é especificamente para concurso é esse, comentando 30 questões de concurso da Banca OCP. Mas todos os nossos cursos, no final, existe um módulo só respondendo questões de concurso, tá? Os meus cursos, eles, em geral, não são só direcionados para concurso, são direcionados para o que você desejar. Para concurso, para residência, para mestrado, para doutorado, porque as questões que eu trato caem em tudo isso. Cai no concurso, cai na residência, cai no mestrado, cai no doutorado. Mas, se você quer uma coisa mais direcionada para concurso, a gente tem esse de 30 questões para concurso comentadas, tá certo? Mas eu recomendo que você clique na bio, tem o link